lonely. Not when you hold me. É a música do Macadu, gente. Salve, salve, rapaziada, canal dos três na área novamente. A gente vai passar limpo tudo que de melhor aconteceu na semana 12 da NFL. Semana 12 quente. Hoje provavelmente teremos um Lele Pistola, mais uma vitória do Igão, volta do Cairo Santos pra liga. Então fica ligado aí, já coloca seu capacete, seu protetor, pega a pipoca que tá começando mais uma vez o Halftime. Vamos começar falando dos jogos de quinta-feira. Isso, dos jogos de quinta-feira. Porque nessa quinta-feira, especialmente, foi feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos. Então, tradicionalmente, temos 3 jogos nessa quinta-feira. Detroit Lions joga em casa, Dallas Cowboys joga em casa. E há pouco tempo eles colocaram um jogo a mais para todas as equipes terem mais chance de jogar no feriado. Então, vamos começar com o jogo de Detroit, que foi a derrota do Detroit Lions, 30-23 para o Minnesota. Vitória importantíssima para Minnesota. O jogo foi muito bom, foi muito legal. Detroit tentou ao máximo aí conseguir essa vitória, porque reposicionaria eles na divisão para eles terem mais chance de alcançar essa liderança da divisão, mas eles não conseguiram ganhar. A defesa de Minnesota foi muito bem e o time de Minnesota aí está numa crescente impressionante e provavelmente vai ser o líder dessa divisão. 9-2 na temporada, Case Keenum jogando muito bem, teve uma partidaça. Os recebedores também do Minnesota são gratas surpresas. O Thielen era um cara que ninguém esperava muito dele e esse ano está jogando demais. O Stefon Diggs, que é um cara consagrado já e está jogando muito bem esse ano. Não estou sentindo nem um pouco a falta do Sam Bradford pro lado de Detroit. Mas o Stefan até tentou, mas com a inexistência do jogo corrido. E a defesa de Detroit era a defesa que mais forçava turnovers nessa partida, que era crucial. Eles que já tinham vencido o primeiro confronto, né, fora de casa. Então, se vencessem essa partida, se posicionar muito bem dentro da divisão. Infelizmente não conseguiram e agora vão ter que brigar por uma vaguinha aí de wild card. O segundo jogo da quinta-feira foi a derrota também do time mandante, foi a derrota do Dallas Cowboys, 28-6 para o Los Angeles Chargers. Terceiro jogo seguido que Dallas não passa para touchdown, terceira derrota seguida na temporada e a situação vai se complicando. Realmente, o time dos Chargers jogou demais. Philip Rivers teve uma partida com mais de 400 jardas e o primeiro tempo ainda foi disputado, foi o jogo das defesas. Mas no segundo tempo, o time do Los Angeles Chargers simplesmente destruiu o time do Dallas e o Dallas no segundo tempo não faz nada. Dak Prescott muito mal, 3 interceptações. Então, os Chargers que vem quente aí, né, para essa reta final para conseguir uma vaga ou para o Wild Card ou até mesmo na divisão, né, já que Kansas City vem muito mal. E o Dallas? Chupa Dallas! O último jogo da quinta-feira, o último jogo do feriado, foi jogo de divisão. Jogo que valia só para um time, porque o outro já estava praticamente fora. Foi a derrota do Giants, 20-10 para o Washington Redskins, o jogo em Washington. Eu vou deixar você falar, porque o bicho tá pegando lá para os lados de Nova York. Então, sobre o jogo primeiro. Falando do jogo, a defesa foi muito bem durante o jogo inteiro. Foram 60 minutos que a defesa esteve em campo e foi muito bem. Conseguiu parar o jogo corrido, que não é um dos pontos fortes dos Redskins, mas mesmo assim conseguiu parar. E ainda forçou turnovers. Então, acho que foi um jogo que foi unidimensional. Pena que foi só a defesa que jogou, porque o ataque foi muito mal. E do lado dos Redskins, o Cousins, depois no segundo tempo, conseguiu acertar os passes e aí ele conseguiu definir a partida. Agora vamos falar do problema que está acontecendo em Nova York. Problema daqueles, um problemaço em Nova York. Não é de hoje que está aparecendo aí os problemas entre McAdoo e o time. Só que tá muito feia essa história, porque parece que os próprios donos do Giants não querem mais o Eli Manning jogando lá. E isso tá pegando muito mal, porque, cara, o Eli ele é o cara da franquia. Não existe Giants sem Eli. Para quem não acompanhou, para quem não pegou, coisa dessa semana, depois dos jogos, o Ben McAdoo resolveu tirar o Eli Manning do time titular. Depois de uma sequência de 210 jogos, ele tinha passado o recorde do irmão. E aí, de uma maneira que, meio sem explicação,
o Ben McAdoo tirou o Eli do time. São 13 anos jogando consequentemente como titular. O Eli também conversou tanto com o presidente quanto com o general manager, e os dois confirmaram, falaram que não, ele realmente quer testar os outros QBs da franquia para ver o que pode ser feito. E o Eli e o McAdoo falou assim: se você quer continuar jogando como titular, tudo bem, só que eu vou te colocar e logo depois eu te tirar, se você quiser manter esse recorde de partidas em sequência. E ele chegou e falou: não, isso para mim não é importante, isso para mim não é o primordial na minha carreira. O que eu quero é ser o QB da franquia. E se vocês acham que não é isso que vocês querem, então bota os caras para jogar desde o começo. Porque para um quarterback não é importante só você entrar e depois sair. Você não vai entrar com a cabeça já pensando em fazer o seu trabalho, não é mesmo? Se você sabe que você vai sair da partida, não tem motivo para você entrar. E eu gostei da atitude do Eli. O Eli foi um cara muito coerente, disse que vai ajudar muito o Geno Smith ou quem for que vai entrar nas partidas até o decorrer do final do ano. Mas a situação é grave lá, né? Eu acho que isso tudo, o Eli ele se posiciona assim, mas ele deve estar putíssimo. Ele estava visivelmente emocionado na entrevista. E provavelmente, se ele não ficar, alguma outra franquia vai pegar ele, porque ele ainda tem gasolina no tanque aí pra levar uma franquia. Acho que é uma puta cagada, Os caras estão cuspindo na história do Eli com o Giants. E, cara, vamos ver o que vai acontecer. Tá muito estranha essa história. Alguma coisa aconteceu. Não é possível que a diretoria tá tão sem falar nada. Ele falou que iria trocar ideia com os diretores, mas tá muito estranha essa história. McAdoo, seu bigodudo filho da puta. Deixa o cara lá, mano. Vai se fuder, mano. Sai você, cuzão. Não vai dar! Começando falando dos jogos de domingo, mais uma vitória do Atlanta Falcons, time que está crescendo no Calma. E o Giants está eliminado. Os Falcons venceram 34-20 o Tampa Bay Buccaneers em casa. Os Falcons vão crescendo no momento certo. Com a derrota do Saints, eles ainda continuam vivos na briga. O ataque de Atlanta chegou numa hora boa para a temporada. Teve vitórias seguidas aí agora contra Seattle e Tampa. O time de Atlanta vem crescendo no ponto certo da temporada, sendo que tem dois confrontos diretos contra o Saints e mais um contra Carolina, então tá na briga sim, mas eu ainda acredito que o time não vai conseguir a classificação não, porque tem jogos muito difíceis e os dois times estão melhor que eles na temporada, né? Bom, passar agora pelo jogo do Bengals contra os Browns, foi a vitória do Bengals 30-16. Só passar por cima rapidinho que esse jogo não teve nada de interessante, a não ser a boa partida do Andy Dalton, né? O Andy Dalton teve 214 jardas e 2 touchdowns, mais uma derrota do Cleveland Browns, que segue sem vencer nenhum jogo na temporada, e o Bengals foi lá e bateu, encaixou um novo. Jogo de divisão, a gente teve a vitória do Tennessee Titans jogando fora de casa, 20-16 contra o Indianapolis Colts. Mariota não teve uma partida legal, mas mesmo assim o Titans venceu o jogo. A defesa de Tennessee tá muito bem, cara. Foram 8 sacks no Brissett. A segunda partida do ano, já que ele é sacado. Ele só tomou 47 sacks. Ele deve estar feliz ou não com a linha ofensiva. Tá apanhando, super feliz. Tá apanhando mais que cachorro magro de quebrada. Ele tá apanhando mais que o Cleveland. Jogo que a gente teve a vitória surpreendente agora. Acho que uma das mais surpreendentes da semana foi a vitória do Bills 16-10 contra o Kansas City em Kansas City. Tyrod Taylor teve uma boa partida, mas Kansas sofrendo muito ainda, né? Pra mim tá mais do que nítido que a identificação de que o ataque caiu muito é porque o Kareem Hunt caiu muito de produção. Ele continua sendo o segundo running back da liga ainda em jardas, mas foram 11 tentativas na partida de ontem. Só teve 17 jardas apenas, e com isso o play action não funciona mais. O Alex Smith está lançando muita bola ruim agora em profundidade, coisa que não estava acontecendo com o jogo terrestre muito bom. Voltaram a aparecer. Com isso, as interceptações voltaram a acontecer e questionamentos na posição de QB contra o Alex Smith novamente voltaram a acontecer, mas o Andy Reid já avisou que ele não vai sair. Pra mim é muito ruim, que eu tenho o Travis Kelce e o Tyreek Hill no Fantasy, então eu tô triste pra caralho nessa segunda metade da temporada. Outro jogo que a gente teve, jogo de divisão, mais uma surra, foi a vitória do Patriots, mais uma vitória do Patriots jogando em casa,
35-17 contra os Dolphins. Vovô Brady, 4 passes para touchdown, mais uma vitória tranquila. Foi tranquila, tivemos 2 percalços só. O Brady lançou uma interceptação ruim, um passe onde o recebedor estava muito bem marcado, e um fumble também que foi retornado por Miami, que foi um snap totalmente torto na hora que o Brady não tinha pedido. Aí o Miami conseguiu botar a partida equilibrada ali, mas logo depois a defesa do Patriots apareceu na endzone, fez uma interceptação no Matt Moore e aí resolveu a partida. Acho que o ponto-chave aí é que o Patriots se torna agora a primeira franquia da NFL a ter 17 temporadas vitoriosas consecutivamente. Então, Titio Bill e Tom Brady mais uma vez fazendo história. Palmas. E Tocantins e tudo mais. E o Brasil inteiro. Outro jogo que a gente teve no domingo foi a vitória do Carolina Panthers 35-27 contra o New York Jets, jogando fora de casa. Mais um time que vem crescendo no momento certo e deixando a divisão pegando fogo, né? O Jets que teve uma primeira parte de temporada muito boa, vem perdendo os últimos 5 jogos, né? Sim. E agora é o lanterninha da divisão. É um time que a gente sabia que eles têm uma limitação de elenco, eles conseguiram achar bons jogadores aí. O próprio Josh McCown vem fazendo uma temporada acima do que a gente esperava. Eu acho que essa é a melhor temporada da vida dele atualmente. O receiver, o Robbie Anderson, está fazendo ótimos jogos, teve 2 touchdowns na partida, mais de 120 jardas. Eu gosto muito do ataque de Carolina, sou fãzaço do Ken Newton e acho que o jogo terrestre encaixou demais. O McCaffrey teve uma corrida longa, coisa que no ano não estava acontecendo. Mas o Stewart está jogando muito. Também, E o Luke Kuechly teve um retorno de fumble para touchdown e foi times especiais do Carolina fazendo o touchdown no último quarto e acabaram matando a partida porque o jogo estava parelho e o Jets ficou bastante tempo na frente. Agora a gente vai falar da vitória do Igão, mais uma vitória do time de melhor campanha da NFL. Venceu o Chicago Bears por 24-3 jogando em casa. Pro lado de Chicago, o jogo corrido, que é o que eles mais escolhem para fazer nos snaps, não funcionou absolutamente nada. Também jogaram contra a melhor defesa no jogo corrido. Cairão voltou, teve 2 chutes para field goal, errou um e acertou o outro. O primeiro de 54 longo, muito tempo parado, eu acho que... Assim, mas o chute foi bem feio, ruim, jogando fora de casa, campo, torcida hostil, muito vento. Não é um chute fácil. Não é um chute fácil. Lembrando que quando ele estreou em Kansas, ele também errou o primeiro chute dele. Teve uma sequência muito depois boa. Ele teve uma sequência muito boa. Pro Igão, é aquele papo de sempre, a defesa está funcionando muito bem. Você tem um jogo corrido que consegue revezar entre seus corredores, tanto o wide receiver 1 ao 3, todos eles conseguem ficar numa boa. Você tem um tight end que pontua. O Zach Ertz teve mais uma partida para mais de 100 jardas, mais uma recepção para touchdown. A linha ofensiva protege muito bem o Carson Wentz e é chover molhado. Seguindo esse baile aí, o 15-1 é realidade, todo mundo riu de mim. E o jogo mais difícil é o jogo da semana que vem. Se ganhar o jogo da semana que vem contra Seattle fora de casa, o 15-1 é realidade muito. E o joguinho da velha comendo solto. Joguinho da velha, a rapaziada tá dançando. Termina o jogo, vai dançar, faz touchdown, pose pra foto todo mundo ali. O clima é sensacional. O Igão tá voando mesmo. É o que eu falei há uns 2, 3 vídeos atrás, que pra quem torce pro Eagles, acho que pra quem joga no Eagles é a temporada dos sonhos. Vamos falar agora da vitória do Seattle Seahawks jogando fora de casa, 24-13 contra o San Francisco 49ers. O jogo foi em São Francisco. Pro lado de São Francisco, a estreia do Garoppolo, faltando 1 minuto para acabar o jogo, né? Deu seus 2 passes, acertou os 2 passes e ainda fez um touchdown. Bem bonito o passe para touchdown, com o cronômetro zerado já no quarto período. O jogo começou apertado com o Russell Wilson lançando uma interceptação logo no primeiro snap, já lançou uma interceptação, mas Seattle depois dominou o jogo, teve uma interceptação lindíssima do Wagner. Ele roubou a bola do recebedor, que tinha feito a recepção, e fez um strip interception aí. Foi muito louco o lance. E Seattle mostra que a defesa continua forte. Pegou um ataque que não é dos melhores dali. Dos melhores, mas um confronto de divisão e vai brigar. Vamos falar do jogo da pancadaria. O jogo que teve treta, o jogo que teve soco no capacete, pra variar, né? Que os caras curtem tretar de capacete. Foi a vitória do Oakland Raiders 21-14 contra o Denver Broncos.
A 7ª derrota seguida de Denver, a situação tá feia. É um time que a temporada para eles provavelmente já acabou. Mais uma vez o Paxton Lynch tem chance de jogar e se machuca. Foi até uma cena bizarra. Ele se machucou e saiu chorando. Cara, mais uma vez Denver aí se atrapalha muito por causa que eles não têm um QB titular. E essa cena da briga foi bizarra. Pelo menos o mano do Raiders tirou o capacete, né? O Cabrit ficou... Eles tiveram suspensão anunciada, ambos 2 jogos. Já diminuiu para 1. Eu vi no Breaking News da NFL há poucos minutos que eles diminuíram para 1. Pro lado dos Raiders, o Oakland jogou bem, Derek Carr foi a melhor partida dele, muito firme contra uma defesa muito boa, muito consistente. Então acho que o Oakland vai brigar também com os Chargers e Kansas City aí por essa vaga, e essa divisão vai ficar bem apertada. Vamos falar agora do jogo mais esperado da semana, que eram 2 equipes que estavam numa fase muito boa, continuam ainda apesar da derrota, né? Os Saints perderam, acabou a sequência de 8 vitórias seguidas, 26-20 para o Los Angeles Rams, jogando em casa. Os Rams acabaram com a sequência dos Saints. Essa defesa dos Rams conseguiram dominar um ataque terrestre que vinham passando carro, porque o Buffalo tinha uma defesa com um jogo terrestre muito boa, e eles amassaram o Buffalo na outra semana. Então o que os Rams fizeram foi realmente digno de uma atuação muito boa, e a defesa que não era muito boa contra o jogo terrestre. Então surpreenderam realmente pro lado dos Rams, partidaça do Goff. O time dos Rams mudou da água pro vinho com o treinador, né? O Sean McVay, ele tá tomando boas decisões, ele tá chamando muitos no-huddles, e o Jared Goff, ele tá conseguindo transformar as jogadas em campo e fazer o time andar. Do lado de New Orleans, o Mark Ingram não foi muito bem nesse jogo, e um jogador que está surpreendendo e está sendo muito importante para o time é o Alvin Kamara. Teve 2 touchdowns. Um lindo de 74 jardas, maravilhoso touchdown. Foi a única jogada que a defesa não foi bem. Então foi um jogo muito, muito bom dele, só que o Saints não teve um jogo tão bom assim. Continuando aqui com os jogos de domingo, a gente teve a vitória do Arizona Cardinals jogando em casa 27-24 contra o Jacksonville Jaguars. Jacksonville, a defesa não conseguiu fazer um jogo tão bom quanto se esperava, ou eu estou errado? Não, jogou bem até, mas na segunda parte da partida, no segundo tempo, jogou mal. Foi um jogo bem disputado, o Calais Campbell teve um touchdown, e Jacksonville continua sendo a defesa que mais pontua na liga. Esse é um ponto importante, e foi realmente a defesa que manteve esse jogo equilibrado. O Blake Bortles mal de novo? O Blake Bortles realmente teve uma partida muito ruim, ele correu para dois TDs, que é engraçado, raro até para ele. E no final do jogo entregou a partida, lançou uma interceptação. Pro lado de Arizona foi um jogo ok. Venceu dentro de casa, Blaine Gabbert lançou interceptação também. Não é um QB fantástico. E a Arizona não vai conseguir muita coisa porque está numa divisão muito difícil. O importante dizer desse jogo foi que o time do Jaguars depende muito do jogo corrido. O Fournette não tá bem, e se o Fournette não vai bem, o time tende a perder o jogo. Outro jogo que foi definido no chute, mas esse foi definido com um cronômetro zerado, foi a vitória do Steelers apertada contra o Green Bay Packers, 31-28. Leandro já tá dançando aqui. O Bruno Mars lançando 3 passes para touchdown, jogou muito o Brett Hundley, ele aproveitou todos os furos na defesa dos Steelers, foi muito bem. O ataque terrestre, o jogo terrestre foi muito bom, a defesa foi importantíssima, conseguiu os turnovers contra os Steelers, só que eles tiveram um problemaço chamado Antonio Brown, que destruiu no jogo 2 TDs. 5 nos últimos 2 jogos. 5 nos últimos 2 jogos, cara, é um jogador que você não pode deixar ele livre nem fodendo. O Le'Veon Bell e o Antonio Brown estão em primeiro lugar na liga em jardas, tanto o Bell nas terrestres e o Brown na aérea. Esse é o ponto crucial, que eles ainda conseguem ganhar as partidas difíceis
porque tem 2 dos grandes jogadores da liga em 2 posições cruciais. Outra coisa é o treinador que já falou que o jogo para eles é a semana 15 contra os Patriots. Eles só estão pensando nisso e é o elefante deles da temporada. Eles têm que tirar esse peso das costas, eles não querem perder de novo pro Tom Brady em casa e eles precisam dessa primeira posição na liga para ter o mando de campo nos playoffs. Mas você quer ver uma coisa? Eles vão chegar, vai fazer aquele puto estardalhaço, aí eles vão lá e vão ganhar o jogo. Aí chega nos playoffs. Aí chega no playoff, vai chegar na final, não, a gente vai ganhar. Então, fechando a semana 12, a gente teve a vitória do Baltimore Ravens jogando em casa. O jogo foi 23-16 contra o Houston Texans. Vitória de um time que curte a montanha-russa, não jogou bem, mas venceu o jogo e tá beleza. A defesa muito forte, o time conseguiu vencer essa partida muito pelo seu kicker e o time de especiais. O time de especiais que vem sendo, tá no top 5 da liga há 6 anos já. Então, o Koch fez um lançamento num fake punch. Foi bizarro. Foi bem... Foi bonito, mas bizarro. E o Baltimore conseguiu vencer muito pelo seu kicker também, que acerta a patada de qualquer canto, pô. Ele no jogo das estrelas, ele acertou de 75 jardas, mano. Com a bola paradinha, presinha, ele conseguiu acertar de 75, velho. Imagina o que esse cara não consegue fazer. Então, pra Baltimore é defesa. O Joe Flacco é um dos piores QBs da liga, desde que ele ganhou o Super Bowl, né, Lê? Então, ele tem o segundo pior rating desde que ele ganhou o Super Bowl. Ele só tá atrás do nosso queridíssimo Blake Bortles. Não dá pra falar muita coisa de um QB desse. Quem fala que esse cara é elite... Ele mesmo falou. Sinto ele muito. se julgou. Ele falou, quero um salário de elite porque eu sou um QB de elite. Sinto muito. Pro lado de Houston, Tom Savage teve mais um jogo ruim, 0 touchdowns e 2 interceptações. As lesões continuam fazendo falta e cada semana que passa a pós-temporada vai ficando mais longe. Então é isso, passamos a limpo a semana 12 da NFL e agora a gente vem com os palpites da semana 13 como de padrão. Palpites! Então é isso, vamos começar com os palpites, com os jogos da semana 13, começando com o jogo de quinta-feira, jogo de divisão, Dallas Cowboys e Washington Redskins, o jogo em Dallas. Washington. Redskins. Dallas, eu vou apostar em Dallas de novo. Atlanta Falcons e Minnesota Vikings, domingo, jogo em Atlanta. Eu vou de Vikings. Eu vou de Atlanta. Eu vou de Vikings também. Atlanta vai sofrer com esse calendário aí de final de temporada. Tennessee Titans e Houston Texans, jogo de divisão também, o jogo no Tennessee. Tennessee Titans. Titãs. Titans. A melhor New York. banda dos últimos tempos. Na última semana. Melhor banda. Nossa, você tirou foda essa. Fechou. Temos também New York Jets e Kansas City Chiefs em Nova York. Kansas City, redenção. New York Jets. Kansas City. Miami Dolphins e Denver Broncos em Miami. Denver. Vamos de Miami. Vamos de Miami também. Teremos Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers em Green Bay. Eu vou de Green Bay. Don't believe it, just fine. Brett Hundley neles, velho. Bruno Mars. Eu vou de Green Bay também. Teremos Baltimore Ravens e Detroit Lions em Baltimore. Baltimore. Detroit. Baltimore. Teremos também domingo Buffalo Bills e New England Patriots em Buffalo. Patriots. New England Patriotinhas. Patriots também. Chicago Bears e San Francisco 49ers em Chicago. São Francisco. Chicago Bears. San Francisco 49ers. Los Angeles Chargers e Cleveland Browns em Los Angeles. Chargers. Chargers. Oakland Raiders e New York Giants em Oakland. Raiders. Com Geno Smith. Com James. Raiders. A defesa do Oakland, que teve a primeira interceptação no último jogo contra Denver, vai ter mais 5 e vai melhorar nas estatísticas. Quem tem a defesa do Oakland no Fantasy, Tá feliz. Fica coloca. tranquilo. Fica tranquilo. New Orleans Saints e Carolina Panthers, jogo de divisão, um dos jogos mais legais da semana. Saints. Em Nova Orleans o jogo. Saints. Carolina Panthers. Arizona Cardinals e Los Angeles Rams, jogo em Arizona. Rams. Sunday Night Football, Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles em Seattle. Eagles. E para fechar, com o Monday Night Football, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers em Cincinnati.
Como eu disse, Vai ser jogo duro. como eu disse anteriormente, Pittsburgh. Pittsburgh Steelers. Então é isso, mais um Halftime vai chegando ao fim, então já curte, compartilha, dá aquele joinha pra dar moral pros meninos. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal, que semana que vem a gente vai estar de volta com mais essa resenha sobre a NFL. O Gronk e o Gronk, todo bichado, ele já se tornou o jogador que desde que ele entrou na liga em 2010 que mais teve passe pra touchdown na liga, velho. Imagina se esse cara não se machucasse o quanto ele se machuca, né, mano? Momento PVC. Clubista. Aquele clubismo de leve, que aqui é liberado, porque tá todo mundo fartado hoje. Então é isso, fica ligado que semana que vem a gente tá de volta. Abre o olho, Macadô. Acabou?